Fala, povo, estamos aqui no Faena, São Paulo, onde vai ser o evento de lançamento da nova Trek Madone geração 8. Vou fazer as imagens para vocês, depois a gente faz uma descrição técnica da bicicleta. It's not what you said, it's what you didn't. Breaking my heart by your omission. Wishing I couldn't tell the difference. Playing a circus of pretending. Tired of telling you time and time again. You crossed the line again. Didn't you see all the signs? Now maybe you blind. Well, you gon' watch me walk out that door tonight. But you see me walking out of that door. Bom, pessoal, então vamos lá falar um pouco sobre o contexto da bicicleta. Vim aqui para dia seguinte, depois que eu testei a bike, para explicar um pouco do contexto da bicicleta e aí depois a gente volta para falar as minhas impressões do teste da bike, né? Bom, então vamos lá. Como é que surgiu esta nova Madone geração 8, ou como eles estão chamando a Gen 8, que seria, né, geração 8. Era para ser a nova geração da Emonda e não a nova geração da Madone, até porque ano passado eles lançaram a geração 7 da Madone, então esse ano seria a da Emonda e eu imagino que no outro ano seria para ficar 2 anos o mesmo modelo. Só que começaram o desenvolvimento da bicicleta e eles começaram a perceber que eles estavam se aproximando da performance da Emonda com a Madone, né? Que é esse movimento que está rolando no mercado agora. Eu já falei algumas vezes sobre isso, muita gente fala, você parou, agora está voltando, né? Você foi para bicicletas cada vez mais específicas, né? Bicicletas aerodinâmicas e bicicletas de montanha, e agora você está convergindo de novo para uma bicicleta para fazer tudo. As marcas estão voltando, né? Na minha percepção, por acompanhar esse mercado há um tempo, você vê que não é só, eu não estou falando que não existe isso também, mas não é só essa questão de você fazer uma movimentação de mercado, mas também pela tecnologia de construção, né? Quando o carbono apareceu, né, e você conseguiu fazer diferentes tipos de tubo, né, diferentes tipos de formato de tubo das bicicletas, você teve a possibilidade de fazer as bicicletas aerodinâmicas. Só que no início as bicicletas aerodinâmicas elas eram muito pesadas, porque o formato que se entendia na época como o mais aerodinâmico era um formato que deixava a bicicleta mais pesada, né? Então, imagina esse controle aqui, ó. Esse controle tem um formato aerodinâmico das bicicletas lá no início, né? No qual você tem um formato meio de faca, assim, né? Ele é mais comprido assim e assim. Esse tipo de formato ele traz três coisas, uma positiva e 2 negativas. A positiva, a aerodinâmica. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E as negativas, baixa absorção de impacto nesse sentido, ou seja, a bicicleta ela fica um pouco mais desconfortável, mais dura. Isso é ruim para o conforto, é bom para a rigidez. E peso. Você não consegue fazer uma estrutura com este formato com um peso leve. E aí foram evoluindo e tal, e hoje a tecnologia de construção, a tecnologia de carbono permite com que você faça bikes aerodinâmicas mais leves. Então, como isso começou a acontecer, você vai, bom, então, se antes eu precisava para ter uma bicicleta aerodinâmica, era uma bicicleta só para etapas planas, ou para provas planas, ou para pessoas que moram em cidades planas, e as bicicletas de montanha, o contrário, enfim, você tinha que ter 2 bikes, as equipes profissionais tinham 2 bikes, enfim. Então, hoje você conseguiu voltar isso, você conseguiu convergir isso por conta da tecnologia. Então, e aí a Trek começou a desenvolver a nova Emonda, falou, não, mas a gente está conseguindo ter aerodinâmica e leveza. Então, vamos chamar tudo de Madone e é nóis. E aí foi isso que aconteceu. Então, e aí quando eles começaram a perceber isso, eles falaram, não, então vamos tentar fazer o melhor das duas. E de acordo com eles, foi o que eles conseguiram. Tô com a minha colinha aqui, que eu escrevi bastante coisa, então eu vou ficar olhando aqui para que esse vídeo não fique faltando informações. Então, eles pegaram e fizeram a bicicleta com
o mesmo peso da Emonda e a mesma aerodinâmica da Madone. E, bom, o que eles precisaram fazer para chegar nessa situação? Primeiro, um novo tipo de carbono. Eles criaram o carbono agora, que eles batizaram de OCLV 900, né? Que é um carbono que tem uma tecnologia de construção. Ele é 20% mais forte do que o carbono top anterior, que era o OCLV 800. Então isso permite com que eles usem menos material e eles estão também com um processo de construção do quadro mais limpo. Então, como vocês podem ver nas imagens, o interior do quadro é bastante clean, assim, você não tem rebarbas, você não tem material sobrando. E se você já teve a oportunidade de ver um quadro cortado, você vê que realmente é meio sujo ali dentro, assim, camadas de carbono sobrepostas, não ficou um negócio... Você vê que esse quadro ele é realmente bastante clean. Isso fez com que aliviasse peso, então o quadro é 320 gramas mais leve do que o quadro da Madone, né? Então ele é o peso do quadro da Emonda. E você teve, então você usa menos carbono, o quadro fica mais leve e junto com essa tecnologia de construção. E você teve a mudança aerodinâmica para que a Emonda fosse para a aerodinâmica da Madone. Então essa bicicleta ela é 77 segundos por hora, ou seja, fazendo a mesma força em 1 hora, essa bicicleta vai chegar 77 segundos mais rápido. Então ela vai chegar em 1 hora, a outra vai chegar 1 hora, 1 minuto e 17 segundos, né? Então você ganha aí 1 minuto nessa 1 hora de distância, digamos assim, né? Então isso fez com que você conseguisse unir as duas coisas. Para a questão de construção, como eu tinha falado com vocês, você teve a mudança do carbono. E quais foram as mudanças de design aerodinâmico que eles fizeram para que a bicicleta tivesse a mesma aerodinâmica? Então, eles, de novo, com a evolução dos estudos e como se desenvolver bicicleta, a coisa vai melhorando e você consegue ter novos resultados, né? Existem softwares hoje em dia no qual você consegue propor formatos, né? E o software te dá o que aquilo ali tem de benefício aerodinâmico ou não, né? E aí você começa a estudar a bicicleta como um todo. Antes você tinha muito uma ideia de que só o determinado tubo tinha que ser aerodinâmico. Então a bicicleta aérea era basicamente, todos os tubos tinham esse formato que eu estava falando para vocês, eles eram em formato de faca. E aí, com o passar do tempo e estudos, softwares de túnel de vento melhores, e você conseguindo analisar melhor as bicicletas, começou a se entender, que isso você já tem na indústria automobilística, na indústria aeronáutica, indústrias que mexem com a aerodinâmica há mais tempo que a indústria ciclística, de que os componentes ao redor e o conjunto como um todo ser aerodinâmico, às vezes, envolve com que os tubos tenham formatos diferentes, né? Então, qual foi a conclusão que a Trek chegou? Isso aqui tudo de acordo com a Trek, né? Eu não tenho um túnel de vento para comprovar, mas de acordo com eles, eles fizeram mudanças no design da bike, no qual, em pontos onde a aerodinâmica do quadro não é tão importante assim, ou que você exija mudanças para que o contexto das peças ao redor tenha uma aerodinâmica melhor, você deixou alguns pontos que ficaram menos aerodinâmicos do ponto de vista absoluto, e tiveram reforços estruturais, e outros pontos tiveram mais aerodinâmica e menos reforços estruturais. Por exemplo, um negócio que eu achei muito interessante. Se você faz um corte horizontal na bicicleta, olhando ela de cima, analisando roda, down tube, as garrafas d'água, o seat tube e a roda traseira, você percebe que essa bicicleta ela faz um grande formato de faca, juntando todos esses componentes, por mais que os componentes isoladamente não tenham este formato de faca. Isso é muito interessante. Você olha a bicicleta como um todo, ela tem um formato de faca, este formato assim, mas os tubos isoladamente não tem, né? E aí eles até explicam, por exemplo, o down tube, né? O tubo que fica de frente da roda. Então vamos lá, fazer aqui, ó. Então você tem a roda aqui e o down tube aqui. À frente, a roda e o garfo, eles abrem a corrente de ar quando ela passa, ela se divide e ela começa a querer dar uma volta na bicicleta. Então, o down tube que está exatamente aqui atrás da roda, se ele tiver assim ou assim,
não faz tanta diferença aerodinâmica. E se ele for um pouco mais largo, ele facilita com que o ar passe por volta das garrafas d'água, por exemplo. Então, e também abra para as pernas do ciclista ali, grupo, enfim, né? Então você tem essa abertura que faz com que a bicicleta seja mais aerodinâmica num contexto geral. Se você for analisar só o down tube, esse tubo aqui, a aerodinâmica passa melhor nele se ele for em formato de faca? Sim, se ele fosse algo voando no ar sozinho. Mas ele não é. Ele tem uma roda na frente, ele tem um garfo, tem um ciclista em cima, enfim. Aí, por exemplo, o guidão da bicicleta, eles deixaram o guidão um pouco mais largo no meio dele. Para quê? Para que ele abra mais o ar e faça com que o ar tenha menos velocidade para passar pelas pernas do ciclista, logo menos arrasto aerodinâmico. Na parte de trás, onde tem o ISOFlow, que é a evolução do ISOSpeed, que era o sistema de conforto da Madone, que fazia com que o canote selim trabalhasse um pouquinho ali, você tem o novo ISOFlow, que é já um sistema que acelera o ar na parte de trás da bicicleta. Então, na hora que o ar está passando, e ele passa aqui pelas pernas do ciclista, cintura, tronco e tal, ele cria uma turbulência atrás, que é uma área de pressão pequena, né? E eu não sei se vocês sabem, uma área de pressão pequena gera uma força que puxa as coisas para ela, né? Então, o que acontece? Se você tem o ciclista aqui, né? O ciclista está andando nesse sentido, e você tem uma área de baixa pressão aqui, isso faz com que o ciclista ele tenha perca, enfim, de velocidade, porque essa área de baixa pressão está puxando ele para trás. Por isso que se você tem um ciclista andando na sua roda, é melhor para você. Você anda mais rápido do que, lógico, se ele estiver na sua frente, você vai andar mais rápido, justamente porque essa área de baixa pressão atrás dele vai te puxar em direção a ele, mas e vai fazer com que você chegue lá mais perto. Só que na hora que o ar passa por ele e acerta em você, você diminui essa área de baixa pressão e faz com que você cria uma área de alta pressão na sua frente. E essa área de alta pressão acaba contribuindo um pouquinho, mas é um pouquinho para que o ciclista da frente ande mais rápido. Então existem testes de túnel de vento no qual, quando você bota um ciclista atrás do outro, o arrasto aerodinâmico do ciclista da frente diminui com o ciclista atrás. Justamente porque essa interação entre eles, você tem uma área de alta pressão aqui na hora que o ar fecha atrás do ciclista e acerta no ciclista de trás, essa área de alta pressão empurra o ciclista para frente. Então isso melhora o desempenho dele. Então o ISOFlow, que é aquela abertura debaixo do canote selim, tem o intuito de fazer com que o ar que está turbulento ali atrás, você crie um fluxo de ar, você organize um fluxo de ar ali no meio da bicicleta, debaixo do selim, para que você crie uma canalização de ar e faça com que esse processo aerodinâmico se acelere e você diminua a área de baixa pressão atrás, entendeu? Então, ele funciona dessa forma. Então, e isso era da Madone, não era da Emonda, né? E ele também funciona para dar uma complacênciazinha ali no canote selim, para que ela fique mais confortável, né? Então, enfim, essa são as mudanças que fizeram com que a Emonda ficasse mais aerodinâmica e mais confortável, e a Madone ficasse mais leve e mais... E assim, na verdade é só o mais leve, né? Porque a confortável já era a Madone, que ela era confortável e aerodinâmica, e a Emonda era leve. Aí agora você tem ambas com conforto, leveza e aerodinâmica, o que realmente é muito legal. Bom, do ponto de vista das diferenças de quadro, né? Você tem o modelo SL e o modelo SLR. A diferença deles é basicamente componentes e carbono, né? O carbono, esse OCLV 900, ele é o que está equipando a SLR, né? E o OCLV 500 é o que está equipando a SLR. De acordo com a Trek, né? A SL da geração 8, ela tem uma performance melhor do que a Madone SLR da geração 7,
né? Então a bicicleta mais barata dessa geração tem uma performance melhor, é até compreensível se ela é tão mais leve, enfim, tá com todos esses componentes aerodinâmicos melhores aí, e a outra é mais pesada, então ela vai ser... Eles não divulgaram o peso, mas acredito eu que eles falam que a performance é melhor, que ela seja mais leve do que a Madonna geração 7 e com a mesma aerodinâmica, então ela vai realmente ter uma performance melhor. A outra coisa é que o guidão que vem na bicicleta SLR é o guidão integrado e ele não tem compatibilidade com grupos mecânicos. Já o guidão da SL, ele aceita grupos mecânicos. Então você já tem todas as configurações mais baratas com grupos mecânicos, e o guidão, ele é um guidão não integrado, né? De mesa e guidão são peças separadas. Existe uma integração design, mas não é o integrado, que é uma peça só, né? Já o da SLR vem só com esse guidão que é uma peça única de carbono, né? As bikes vêm com pneus 28, que é fantástico, né? Então, enfim, isso realmente é muito bom para que você tenha um conforto maior, mais grip, enfim. E até existem alguns estudos aí que falam que o melhor tamanho de pneu é o 26 para questão aerodinâmica, outros falam que é 28, enfim. Eu particularmente prefiro pneus mais largos, então eu gostei. Então, enfim, esses são os detalhes técnicos da bike, né? No qual tive a oportunidade de testar ela ontem. Hoje é dia 26, então testei ela no dia 25. Esse vídeo está sendo publicado para vocês no dia 27. Então, esse vídeo é a parte técnica, e aí o outro vídeo é a parte do teste mesmo e do que eu achei da bike. Beleza? Então é isso, turma. Like no vídeo, inscreve no canal e a gente fala mais depois. Valeu! It's not what you said, it's what you didn't. Breaking my heart by your omission. Wishing I couldn't tell the difference.